Olá, queridos. Pastor Ricardo Sabino aqui mais uma vez. Agora eu gostaria de falar com vocês, principalmente aos pais, às mães, a você filho, a você que está se sentindo dentro da sua própria casa, como se estivesse enclausurado, aprisionado. Nós temos percebido que as famílias têm enfrentado um momento muito difícil e algumas delas, por questões variadas, não têm conseguido atravessar esse momento de isolamento, né, com facilidade. Não é fácil para ninguém, é verdade, mas para algumas pessoas tem sido ainda mais difícil. Eu gostaria de trazer para você aqui o que nos diz a palavra de Deus, e eu acredito que vai nos ajudar. Diz assim, então, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 12 ao 15, depois nós vamos ver uma outra parte, mas vamos começar aqui do 12 ao 15. Preste atenção no que diz a palavra. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, olha isso, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, a palavra de Deus aqui, ela nos diz que o apóstolo Paulo, ensinando aos Colossenses, ele faz um alerta muito importante, dizendo, olha, nós precisamos ter mais comunhão, nós precisamos ter mais paz, e nós precisamos andar unidos, né, nesse vínculo do amor. Nós temos percebido que algumas pessoas, algumas famílias, né, ao invés de, nesse momento de proximidade, nesse momento, né, de estarem juntos, estarem perto, aproveitarem para estar em comunhão, nós temos visto muitas pessoas se degradando, né? As pessoas estão se maltratando, e às vezes isso tem tomado uma proporção enorme ao ponto de afetar, né, as estruturas psicoemocionais de algumas pessoas. Eu vou continuar a leitura a partir do verso 18, ainda Colossenses, capítulo 3, verso 18 até o 21. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Diz assim: vós, mulheres, aqui o termo mulher, na verdade, quer dizer esposa. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. O que essa palavra quer dizer? Que a mulher deve ser maltratada, que ela deve ser massacrada, que ela deve servir na sua casa como se fosse uma empregada doméstica, sem direito à palavra, sem direito à voz, sem direito, né, a uma decisão. Não é nada disso. Porque é bem claro aqui, dizendo, no Senhor. Aqui está falando de papéis sociais. Está falando de uma mulher que atrela a sua missão à missão de um homem, que faz o melhor, faz o que pode de melhor para sua casa, porque ama sua família, não porque ela é obrigada a fazer isso. Diz mais aqui o texto: vós, maridos, amai, preste atenção, amai vossas mulheres. Você nota que não há mandamento para que a mulher ame o marido? Por que não há esse mandamento? Porque já é natural dela fazer isso. A mulher, ela tem essa facilidade de permitir com que seus sentimentos, né, aflorem. Então ele diz aqui: vós mulheres, vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Eu tenho observado que durante esse período de quarentena, nós temos visto muitas brincadeiras, muitos chamados memes em relação a isso. Nós vemos e recebemos através das redes sociais, né, vídeos de homens dizendo: eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me tira daqui. Tudo bem, é uma brincadeira, serve até como desafogo desse momento.
Mas, de certa forma, reflete uma realidade, né? Maridos que dizem, eu não aguento essa mulher. Meu querido, preste bem atenção, é Bíblia, é bíblico, dizendo, não se irrite contra ela. Tá? Mas, pastor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não vou me irritar contra ela? Quando você busca em Deus, quando você busca o amor de Deus, Ele é capaz de moldar a sua vida. Talvez você, como qualquer homem, não tenha essa capacidade própria. Não, pastor, me irrito sim, como é que eu não vou me irritar? Mas quando Deus entra nesse negócio, meu irmão, você começa a ter um domínio que não é só seu. Ele vem de Deus e você começa a olhar para ela e começa a perceber nela muito além do que simplesmente uma ajudadora do seu lar. Ela é uma pessoa que foi colocada na sua vida para fazer você ser uma pessoa feliz e abençoada. Preste atenção, a Bíblia diz aquele que encontra uma esposa, não diz mulher, diz esposa, ele alcança a benevolência do Senhor. Diz mais aqui, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aqui nesse texto específico não está dizendo, mas nós sabemos que pelo contexto geral do relacionamento entre pais e filhos, quando os filhos honram seus pais, a Bíblia diz, tem uma promessa, os dias sobre a terra vão aumentando. Queridos, eu tenho percebido que muitos pais, pai e mãe, têm sofrido por causa dos seus filhos, uma desobediência latente, uma coisa terrível, enquanto a palavra de Deus está dizendo obedeça. Obedeça, que isso é bom, isso vai te abençoar. E termina aqui o apóstolo Paulo dizendo, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E isso é grave, isso é sério, porque muitos pais se valem da autoridade do poder pátrio para massacrar seus filhos, para fazer com que seus filhos pereçam, sofram, e sem necessidade alguma disso. Coloca uma pressão tremenda, né? Parece que sentem a necessidade de fustigá-los, né? De reclamá-los. Eu quero perguntar uma coisa a você. Responde para mim com sinceridade, principalmente você, pai. Você percebe quando você está exagerando com seus filhos? Você teria coragem de chegar para os seus filhos e perguntar, filho, vem cá, eu tenho exagerado com você? Eu estou cobrando além da conta? Eu estou sendo uma pessoa carrasco com você? Eu acredito que a maioria dos pais não tem essa coragem. Porque no fundo percebem que são ditatoriais, que são pessoas que fustigam, têm a necessidade de provar o poder que têm, mandando nos seus filhos. E não é assim que a Bíblia diz, querido. Sim, quando há desordem, sim, quando há, né, uma falta de ordem na sua casa, quando a lei é quebrada, a lei que eu estou falando de Deus para o relacionamento entre pais e filhos, você tem o total direito de colocar ordem na sua casa. Mas às vezes não acontece isso. Nada está desorganizado, as coisas estão bem e o camarada continua agindo como se precisasse o tempo todo fustigar a mente das pessoas. E aqui diz claramente, não faça isso, não irrite seus filhos para que eles não percam o ânimo. Meu irmão, eu queria falar especialmente agora com os pais, com os homens. A sua família está atravessando um momento difícil, como todas as demais estão. E as pessoas dentro da sua casa precisam ter paz. E você deve ser guardião disso. Enquanto a sua esposa fomenta esse equilíbrio dentro do seu lar em relação às emoções, você tem que dar o resguardo. Você tem que ser aquela pessoa que está guardando isso, que está dando a proteção para que isso ocorra. E não a esposa tentando acalmar e você tentando perturbar. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o reino dividido contra si mesmo, e eu agora poderia usar apenas a título, né, de comparação, a casa, a família, dividida contra si mesma, ela não vai se manter de pé. Ela vai à ruína, e eu sei que não é isso que você quer. Então, eu imagino até, que alguns de vocês estão também sob forte pressão, um estresse tremendo. Mas observe se você não está piorando a situação da sua casa e do seu lar. Tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido e eu creio que se você permitir com que Deus fale ao seu coração, as coisas vão melhorar. Espera,
Espera mais um pouco, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Tá bom, então? Que Deus abençoe, queridos. Fiquem na bênção, fiquem na paz.